Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o livro de Segunda Reis e o que eu faço, tá? Eu tenho uma estrutura de leitura diária onde eu estou lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu fiz isso no meio do ano de 2023 e concluí a leitura da Bíblia em abril desse ano. E aí eu comprei uma nova Bíblia e comecei novamente, desde Gênesis a Apocalipse. E agora eu estou lendo o livro de Segunda Reis, certo? E eu acho que é muito interessante para quem está iniciando, um adendo não é sobre esse assunto, mas já que eu estou falando, eu acho muito interessante para quem está começando a leitura da Bíblia, começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu acho muito interessante começar por lá, porque aí vai falar sobre a história de Jesus, como foi a passagem de Jesus aqui na Terra, e depois voltar ali para o Antigo Testamento, por exemplo, enfim. Mas eu gosto de ler realmente livro por livro, mas entendo também que não quer dizer que está em ordem cronológica, tá? Os livros da Bíblia, mas eu particularmente gosto de fazer dessa forma, tá? Mas, enfim, para quem está começando a prática de leitura da Bíblia diária, é interessante ali começar pelos evangelhos. Mas, enfim, fechando essa aspa que eu acabei abrindo aqui, como eu falei, eu estou no estudo do livro de 2 Reis, e no vídeo de ontem eu acabei falando um pouco sobre a questão ali dos reis, que faziam ou que o Senhor reprova ou que o Senhor aprova. E hoje eu fui ler a palavra e aí eu me deparei com o capítulo 17 de 2 Reis. E lá fala sobre o último rei, que foi Oséias. Ele foi o último rei de Israel, antes de Israel ser castigado com o exílio. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que lá no início o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. E aí a gente sabe, né, conhece a história que os israelitas foram para a Terra Prometida, mas por várias vezes desobedeceram ao Senhor, fizeram o que o Senhor reprova, decidiram adorar ídolos de outros povos, de outras nações, ídolos de madeira e de ouro. E aqui eu vejo nesse fechamento ali, no sentido de ser o último rei de Israel, é que o povo de Israel tinha a promessa de ir para uma terra que manava leite e mel com fartura. E aí eles eram escravos no Egito, mas eu percebo que a escravidão nunca saiu de dentro deles. Eles deixaram de estar no Egito de forma física, mas o Egito nunca saiu de dentro do coração deles. Eles permaneceram sendo escravos, e sendo escravos do pecado, sendo escravos dos seus maus costumes, sendo escravos da adoração a outros deuses. E o Senhor, por diversas vezes, prometeu ao povo de Israel que se obedecessem, que se seguissem as suas leis, os seus mandamentos, eles iriam para uma terra boa e agradável, seriam felizes, teriam prosperidade, e eles decidiram não querer isso. Por que eles decidiram não querer isso? Porque eles decidiram virar as costas para as leis que Moisés tinha ordenado e fazer o que desse na telha, fazer o que fosse da vontade deles. E o Senhor é tão misericordioso de uma forma que, por diversas vezes, gente, eu nem consegui contar, eu nem contei a quantidade de vezes que o Senhor enviou profetas para que pudesse alertar o que aconteceria se eles não obedecessem. Então, mesmo o Senhor alertando por diversas vezes que se obedecessem, eles teriam uma terra boa e agradável, mas que se não obedecessem, eles sofreriam as consequências do seu pecado. Mesmo tendo todos esses alertas, eles simplesmente decidiram virar as costas para isso. Nós temos que entender outra coisa. Nós somos livres do poder do pecado, graças a Cristo Jesus, que nos sacrificou por nós. Mas nós temos que entender que cabe a nós decidir permanecer sendo escravos do pecado
ou permanecer sendo livres? Hoje, nós ainda estamos sendo escravos do pecado? O que é que hoje te faz ser preso a isso? E entenda que há situações como vícios, por exemplo, que são situações extremamente difíceis de sair, mas não são impossíveis, que é uma prisão, que é uma escravidão. A gente se torna escravo daquilo. E cabe a nós entender que nós não vamos vencer vícios ou questões que nos impedem de ser livres em Cristo Jesus com a força do nosso braço. Só quem pode nos libertar é o Senhor Jesus. Somente o Senhor pode nos libertar dos vícios, dos problemas. Só o Senhor pode nos libertar das coisas que nos escravizam. E como é que a gente é liberto disso? Primeiro, se rendendo ao Senhor. Porque somente quando a gente se rende ao Senhor que nós somos livres das coisas que nos aprisionam. E aqui os israelitas, eles decidiram seguir sendo escravos porque eles decidiram virar as costas para as ordenanças do Senhor, para os alertas que o Senhor tinha enviado. E foi por isso que eles não se tornaram livres da escravidão, porque eles decidiram agir por conta própria, agir de acordo com as coisas que eles achavam certo. E eu por muitas vezes julguei o povo de Israel. Meu Deus, esse povo não entende, não está entendendo o que o Senhor está alertando. Mas e nós? Nós agimos dessa forma. Então, o Senhor comprou a nossa liberdade quando se sacrificou por nós naquela cruz. Mas você está agindo como um povo escravo ou liberto? A nossa liberdade só é conquistada através de Cristo Jesus. Nós não vamos conseguir sair de problemas ou situações ou vícios sozinhos. Nós não somos independentes de Deus, e isso é um ponto extremamente importante aqui, porque os israelitas achavam que eles eram independentes. Mas nós somos completamente dependentes do Senhor, nós não somos independentes. A mentira desse século é falar para as pessoas que nós somos pessoas independentes, que nós não precisamos de ninguém para ser feliz, mas isso é uma mentira. Nós somos dependentes de Cristo. E um ponto também que é muito importante frisar: nós não devemos ser dependentes de pessoas, mas nós devemos ser dependentes de Cristo somente. As pessoas vêm para agregar na nossa vida, as pessoas são importantes na nossa vida. Mas nós devemos entender que a dependência é somente a Cristo e não a pessoas. Então, quando os israelitas decidem viver de forma independente, eles conseguem permanecer na escravidão e eles voltam a ser escravos novamente. Agora, não somente no coração, mas de forma física, quando eles são levados para o exílio. Então, entenda uma coisa para a gente fechar aqui tudo que eu falei. Nós somos livres em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando nós cremos em Jesus e quando nós obedecemos a tudo que Ele nos manda fazer, nós somos livres. Eu sou livre do domínio do pecado. E entenda que nós iremos pecar enquanto nós estivermos nessa terra. Mas entenda que o pecado é diferente da prática do pecado. A prática do pecado nós entendemos que é errado, mas ainda assim nós continuamos a fazer. Então, quando você pecar, se arrependa imediatamente. E outra coisa, às vezes, eu não ia nem falar disso, mas eu acho que faz sentido eu falar, é que liberar o perdão para outras pessoas é extremamente importante. Eu, por muitas vezes, tinha dificuldade de perdoar, mas eu pedi para o Senhor trabalhar isso no meu coração e, glória a Deus, Ele trabalhou e eu consigo hoje perdoar. Eu consegui perdoar pessoas que me fizeram mal, que me deixaram chateadas, enfim. Então, você pode fazer isso também. Peça ao Senhor, se você hoje tem dificuldade em perdoar alguém, peça ao Senhor para trabalhar isso no teu coração e libere perdão. E liberar perdão não quer dizer que você vá voltar a ser como era antes. Mas liberar perdão é um princípio bíblico, nós devemos fazer isso. Tá? É outra aspa que eu abri e agora eu vou fechar, para a gente concluir. Mas entenda,
Você não é mais escravo do pecado. Jesus te libertou. Ele te comprou pelo alto preço, a preço de sangue, ele te comprou. Então, se tem algo que te aprisiona hoje, clame ao Senhor, porque por várias vezes nós lemos aqui na palavra que quando os filhos dele clamavam ao Senhor, ele sempre ouvia. O Senhor está sempre disposto a nos ouvir. Todas as vezes que nós clamarmos, nos derramarmos, abrir o nosso coração para ele, ele está ali disposto para ouvir. Então, clame ao Senhor para que te liberte das coisas que te impedem de alcançar um novo nível no Senhor. Clame ao Senhor para que te liberte dos vícios, dos pecados que te aprisionam. Aqueles pecados que você sabe que é errado, mas ainda assim você pratica. Peça ao Senhor para que Ele te liberte disso, do domínio do pecado. E quando Ele te liberta, não quer dizer que você não vai ter que lutar também, fazer a tua parte, né? De ser firme, de fugir dos gatilhos. É um exemplo prático. Se eu tenho um vício em bebida, eu vou evitar ao máximo ir num bar, porque eu sei que aquilo é um gatilho para mim. Então entenda como esse exemplo, tá? Entenda esse exemplo. Se tem algo que faz com que você não resista àquela tentação, evite. Então o Senhor ele vai te libertar do domínio do pecado e você também tem que fazer sua parte em fugir dos gatilhos. Resista às tentações. Seja forte. Resista às tentações. E o Senhor não envia tentações que você não seja capaz de suportar. O Senhor só envia aquilo que você tem condições de enfrentar. Então, essa é a palavra que eu te deixo hoje para você refletir. Peça ao Senhor para que te liberte das coisas que ainda te escravizam. Se renda a Ele e não seja independente, porque você não é independente de Deus. Você é completamente dependente do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se inscreve no canal para assistir e acompanhar os próximos conteúdos. Deixa o teu like e compartilha com outras pessoas também. Eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!